Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino, Júlia aqui mais uma vez para podermos falar da provável escalação do Vasco. Não vamos falar só da provável escalação do Vasco, das mudanças que o Diniz deve fazer nessa equipe contra o Bahia, um Vasco que não vence o Bahia há bastante tempo, eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a questão das propostas que o Rayan teve até agora e da sua renovação de contrato, vou trazer todos os detalhes aqui. Se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, eu vou soltar a vinheta aqui e volto já. A gente começa falando aqui do Rayan, né? Vocês sabem que o Rayan tem várias propostas recusadas pelo Vasco. Ele tem um grande assédio do mercado europeu em relação a esse jogador que já foi buscado por vários times. Eu vou falar quais times aqui que ele foi buscado e vou falar da renovação de contrato, que é uma notícia que a gente tem aqui de momento, que o Rayan vai renovar o seu contrato com o gigante da colina, o Vasco da Gama. Inclusive, o anúncio pode acontecer a qualquer momento, inclusive durante a gravação desse vídeo aqui, pode acontecer o anúncio. Só que a multa dele vai para cerca de 80 milhões de euros, que daria algo em torno de 496 milhões de reais. É claro que ele sair por esse valor é um pouco difícil, só que isso daí torna o assédio em relação ao mercado europeu um pouco menor, porque eles pensam duas vezes antes de fazer uma proposta desse tamanho. Claro que o Rayan é um jogador com potencial muito alto, só que esses valores é considerado alto até mesmo para o mercado europeu, mas é justamente para blindar, entre aspas, o jogador de qualquer proposta que venha abaixo de 30 ou 40 milhões para o jogador. E eu vou falar agora aqui para vocês os clubes que já tiveram interessados e os clubes que já fizeram proposta para o Rayan. O Real Betis foi o primeiro a fazer proposta na casa de 12 a 18 milhões de reais. O Vasco recusou prontamente essa proposta. O Porto também foi outro clube que também fez proposta que o Vasco recusou na casa de 12 milhões de reais, 12 milhões de euros, perdão, essa proposta. O Barcelona fez uma proposta na casa de 25 a 30 milhões de euros. O Vasco também recusou essa proposta por considerar baixa. E teve até uma questão aí em relação à proposta do Barcelona, porque a proposta do Barcelona dava como vantagem o jogador ficar até o meio do ano que vem. Só que o Vasco recusou essa proposta. Barcelona, Fiorentina, Aston Villa e Bahia. O Bahia, esse último aqui, o Bahia, também fez uma proposta que foi recusada pelo Vasco. No início, um dos primeiros clubes a fazerem propostas aí pelo Rayan foi a Fiorentina, que ofereceu 8 milhões de euros. O Vasco recusou também por considerar a proposta bem baixa. Até o momento do Rayan no Vasco não era tão favorável como é agora, apesar do clube em si, o elenco em si viveu um mau momento, mas o Vasco recusou essa proposta. É uma proposta, claro, que deixa essa última do Barcelona, estou falando dessa última do Barcelona agora, deixa o jogador balançado em relação a mercado europeu. Mas o Vasco recusou todas, inclusive o Rayan vai renovar o seu contrato com o Gigante da Colina muito em breve, e provavelmente os clubes que forem fazer propostas agora vão fazer proposta na casa de 40, 50 milhões de reais, até porque o valor da multa dele vai subir bastante. Agora a gente vai falar do provável Vasco contra o Bahia. O Vasco terá mudanças na equipe. Não vai ser a mesma equipe que enfrentou o Grêmio lá na Arena do Grêmio. E eu vou falar aqui a escalação para vocês quando eu estiver olhando aqui para baixo, porque eu estou anotando aqui no bloquinho de notas. Eu estou falando aqui as minhas anotações que eu fiz aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Léo Jardim, goleiro. Paulo Henrique, lateral. Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Hugo Moura ou Tietê. O Diniz ainda não sabe aonde vai botar o Tietê, que o mais provável que o Tietê jogue. Matheus França, aí a grande novidade, o Matheus França, que pode entrar nessa equipe titular, ou o Tietê. Ele não sabe aonde o Tietê vai jogar. É um absurdo. David, Matheus França, David, né? Nuno Moreira, Andrés Gomes e Rayan. É claro que o Vasco tem o desfalque aí importantíssimo do Felipe Coutinho, que não vai jogar por causa do terceiro cartão amarelo que levou contra a equipe do Grêmio. Eu colocaria no lugar do Matheus França o Paulinho. Eu daria oportunidade para o Paulinho. E aqui, no lugar do Hugo Moura, eu colocaria o Thiago Mendes. Daria oportunidade para o Thiago Mendes também. Então, meu time aqui, agora eu vou falar do meu time, seria Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Hugo Moura, aí sim, o Hugo Moura, um pouquinho mais à frente, Paulinho, Nuno Moreira, David, Andrés Gomes e Rayan. Esse seria o meu time contra o Bahia. Claro que o técnico Fernando Diniz ele está perdendo a mão do elenco, a gente sabe disso,
O time vem de 4 derrotas depois de uma sequência de 4 vitórias. É um momento muito difícil, é um jogo muito difícil contra o Bahia, e vamos torcer que o Gigante da Colina saia vencedor desse jogo, apesar de eu achar difícil. Essas foram as notícias de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Estamos chegando aí perto da nossa meta. Nossa primeira meta é os 1.000 inscritos. E eu conto com a sua ajuda, tá? Compartilhe o nosso canal, deixe seu like e ative o sino de notificações, é claro. E eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!